Pessoal, vamos seguir o conselho do professor Olavo de Carvalho, investir na cultura, na formação da alta cultura, na intelectualidade, na inteligência, e também vamos investir na nossa busca espiritual. A formação intelectual vem junto com a evolução espiritual. A busca pela verdade sempre passa pela palavra de Deus. Então é isso aí, fiquem com o vídeo, espero que gostem, espero que estejam gostando do nosso canal. Forte abraço, fiquem com Deus. Falhar, tá certo? Então, esta possibilidade de revivenciar a experiência interior, ou nos mesmos termos, ou em termos análogos, de todo o aprendizado da filosofia depende disso. Agora, você veja que, hoje em dia, nós estamos nos antípodas disso, com o negócio de desconstrucionismo, onde você considera o texto como um objeto em si mesmo, e você faz abstração da experiência interior. Aí é que você não vai entender nunca nada. Você vai se afastar cada vez mais, tá certo? E você está desumanizando o seu contato com os outros filósofos. Note bem que todo sujeito desconstrucionista, que ele toma o texto dos outros como objeto, ele não pode consentir que você faça o mesmo com o texto dele. Não é isso? Então, quando, por exemplo, o desconstrucionista diz que um texto se compõe apenas de outros textos, né? Eu digo muito bem, então vamos ver de que texto se compõe o texto dele. Tá certo? Naturalmente são dos textos que ele leu. Porém, a leitura, e o ato de leitura em si mesmo, não é um texto. É um ato físico do ser humano. Quer dizer que se não tem a mediação deste ato de você pegar um livro fisicamente, olhá-lo, tá certo? Não é possível você partir de um texto para outro. Os textos não se transformam em outros textos automaticamente. Alguém tem que lê-los. E a leitura é mediada justamente por esse ato físico, quer dizer, por uma percepção sensível que você tem. Basta isso, né, para você ver que um texto não pode se compor somente de outros textos. Ele tem que ter uma referência ao mundo exterior, porque se não houvesse mundo exterior, não existiria livro fisicamente. Se não existisse livro fisicamente, ninguém poderia ler. Então, outra coisa, se não há num texto referência ao mundo exterior, né, não pode haver referência a livros, porque livros são um dado da realidade física. Tá aqui, um livro, né, é um corpo. Né? Quer dizer, como é que eu poderia me referir ao texto que está no livro sem eu me referir fisicamente ao livro? Né? Então isso aí mostra que se você for ler o texto do autor desconstrucionista, segundo os princípios desconstrucionistas, o que você vai fazer é destruir o texto dele. Chegar à conclusão que ele não disse absolutamente nada. Tá certo? Então, o desconstrucionismo é uma técnica de não entender. Uma técnica extremamente aprimorada de você transformar as palavras humanas em uma outra coisa completamente diferente. Tá certo? Então, o que nós podemos dizer é o seguinte: o desconstrucionismo é totalmente desprovido de interesse. Ele pode ser estudado como fenômeno sociológico ou como fenômeno psicopatológico mais tarde. Tá certo? Também, vejam que eu não estou ensinando técnicas de análise de texto. Eu estou apenas dando dicas de como se lê, como você tem, vamos dizer, o acesso o mais direto possível às experiências cognitivas que geraram esses textos. Ainda que, é claro que os estudiosos modernos, eles tendem a exagerar as dificuldades de compreensão dos textos. Não é isso? Mostrando que existem obstáculos de ordem semântica, filológica, cultural, etc., que transformam cada texto, né, quanto mais antigo, mais difícil de compreender. No entanto, eles esperam que os seus próprios textos sejam de inteligibilidade imediata. Porque se eu preciso de um suporte filológico, né, para ler um autor, eu também preciso de suporte filológico para ler o crítico que o está analisando.
Não é isso? Mas daí quando eu vou ler os livros dos filólogos que estão me dando suporte filológico, eu também preciso de suporte filológico para eles, e assim a coisa não termina nunca. Tá certo? Então é claro que essas dificuldades, elas existem sim, mas não são tão grandes, e você não deve se deixar intimidar por elas, né? E mais tarde haverá tempo para você corrigir todas as imprecisões das analogias que você fizer. Quer dizer, você, na medida que você está tentando reproduzir, revivenciar as experiências interiores de seu fulano, seu fulano, seu fulano, você pode dizer, bom, você está lendo aí um Platão imaginário, um Aristóteles imaginário. Eu digo, muito bem, mas se você não consegue compreender nem o Aristóteles imaginário que existe na sua cabeça, como é que você vai entender o real? Não é isso? Note bem, quando uma pessoa, um ser humano qualquer, lhe diz algo da sua experiência anterior, conta algo que se passou com ela, qual é a sua primeira reação? Você tem que revivenciar aquilo mentalmente. E você não está revivenciando nos termos dela, mas nos seus. Em seguida você pode fazer alguma pergunta do tipo, mas foi isso o que você quis dizer, foi exatamente assim, tá certo? Mas se você não tem este primeiro material imaginativo, você não tem nem o que trabalhar. Então, o medo de errar, quer dizer, a pessoa, é aquela coisa, por exemplo, que aqui na USP eles chamavam o rigor da leitura, né, o rigor. Tá certo? Então, o que eles chamam de rigor é uma arte do analfabetismo. Tá certo? Porque você, por medo de errar, por medo de atribuir ao autor algo que ele não disse, você não se deixa impregnar do que ele está dizendo. Então você não tem um material sobre o qual trabalhar. Então você acaba não entendendo coisa nenhuma. Não é isso? Então, você não pode corrigir o que não existe. Você não pode tornar mais preciso um conhecimento que você não tem. Então, eu estou falando, essa primeira apreensão imaginativa, isto é tudo. Isto é o material em cima do qual você vai trabalhar o resto da sua vida. Está entendendo? Ora, outra coisa, se você lendo, por exemplo, você está lendo lá os diálogos de Platão, ou lendo Lila Velha, qualquer outra coisa, você vai formando o seu mundo imaginário, o seu mundo de reações platônicas ou reações lavelianas, tá certo? Que são as suas reações platônicas, as suas reações lavelianas. Você pode passar o resto da sua vida buscando uma aproximação entre isto, tá certo? E a realidade histórica do que eles vivenciaram e do que eles disseram. Tá certo? Mas é preciso primeiro ter esse depósito de evocações, associações, experiências, imagens, exemplos. Né? Se você não tem isso, você não tem nada. Nada. Você está apenas deslizando em cima de palavras. Tá certo? Ora, quando você assiste um filme, por exemplo, você não tem tanto este problema, porque o filme já é um sonho acordado e dirigido, né? Você consentiu em participar daquela experiência, ele te mostra uma sucessão de imagens que articulam lá um conflito e o resolvem desta ou daquela maneira. Então você vivencia aquilo, você até sofre junto com os personagens, tá certo? Como se você estivesse não vivendo aquilo fisicamente, mas sonhando aquilo. Não é isso? Quando você lê um livro de ficção, tá certo? A imagem já não vem de maneira tão direta como no teatro ou no cinema. Então você mesmo tem que fazer o aporte imaginativo. E quando você lê um livro de filosofia, né, as imagens estão mais distantes ainda, porque a coisa não foi te oferecida como narrativa de acontecimentos humanos, mas como conclusões ou formulações, né, generalizantes e, portanto, muito sintéticas, muito resumidas, de milhares de experiências que estão ali condensadas. Se você pegar aquela primeira frase do livro A Presença Total, que nós lemos aqui, você imagina quantas vezes esse Louis Lavelle pode ter revivenciado essa experiência. Quando ele diz que há uma experiência inicial, primeira, que está subentendida em todas as outras, e da qual depende o significado e a importância delas, então isso quer dizer que
para cada questão que ele se colocou, tá certo? Para cada experiência cognitiva que ele teve, sempre a cada uma dessas experiências retornava a experiência da presença do ser. E isso aconteceu para ele milhares de vezes. Né? E você vê que à medida que ele avança, você acompanha a evolução dos textos do Louis Lavelle, você vai ver que a expressão verbal dele vai se tornando cada vez mais simples e mais espontânea. Ele cada vez precisa trabalhar menos aquilo. O que significa o quê? Que ele está mais permanentemente consciente da presença total. E, portanto, ele precisa pensar menos. O incrível do Louis Lavelle é assim, é que os textos dele são, sobretudo os da velhice, são de uma estrutura lógica perfeita. Tá certo? Mas eles não foram obtidos por dedução lógica, e sim por descrição do que ele está apreendendo. Isso quer dizer que, de certo modo, a estrutura lógica subjacente à experiência começou a aparecer para ele de uma maneira mais translúcida. Porque o que é, no fim das contas, essa lógica? Lógica é a unidade do discurso. Né? Então, a unidade do discurso é um instrumento mais perfeito para você expor a unidade da realidade. Ora, se a sua atenção está voltada para a coerência do discurso, tá certo? Você pode fazer uma dedução lógica perfeita, tá certo? Mas os objetos do qual você está falando estão sumindo. E no Lavelle isso nunca acontece. Porque ele está pouco se lixando para a coerência lógica. Né? Cada linha que ele escreveu é a descrição de um estado interior transposta, não em linguagem poética, não em linguagem narrativa, mas no conteúdo inteligível que está imanente ali. Tá certo? E isto é o que faz o verdadeiro filósofo. Né? Então, todo filósofo digno do nome, ele nunca está fazendo construções lógicas. Ele está sempre expressando o conteúdo inteligível de algo que foi vivenciado, que foi percebido. Está compreendendo? E aí, pessoal, gostaram do vídeo?
Curtam, comentem. Quem não for inscrito ainda, se inscreva no canal e ajude a divulgar o conhecimento e, com isso, preservar a memória do professor Olavo de Carvalho. Muito obrigado a todos. Curtam, comentem, compartilhem. Vamos lá, pessoal. Valeu! E aí, pessoal, tranquilo? Então, se inscrevam no canal, comentem, curtam, compartilhem. Isso ajuda bastante o nosso canal. Quem quiser ajudar a gente de outra forma, os links estão aí na descrição do vídeo. Temos Apoie-se, tem o apoio coletivo e também quem quiser ser membro ou participar da nossa vaquinha. Sigam nas redes sociais, os links estão aí na descrição do vídeo. Então é isso aí, sempre com Deus, pátria, família e liberdade por um Brasil melhor. Valeu, pessoal, fique com Deus. E aí, pessoal do canal, tranquilo? Então, a gente ainda quer fazer o sorteio das 3 canecas do professor Olavo de Carvalho aqui no nosso canal. Mas para isso a gente tem que chegar a 120 mil inscritos no canal. Então compartilhe, comente, curta. Mande nosso canal para os seus amigos, parentes, para todo mundo se inscrever e a gente chegar a 120 mil inscritos. Apoie o nosso canal, quem tiver condições, para a gente continuar aí no YouTube, no Telegram e também no Instagram e Twitter. Sempre trazendo conhecimento e falando a verdade aí para todo o Brasil e para o mundo. Valeu, tamo junto. Fique com o vídeo. Forte abraço. Deus, pátria, família e liberdade. Valeu!